Glória a Deus. Hoje, irmãos, nós gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, algo que o Senhor já vem falando comigo há algum tempo, amém? E o tema da palavra dessa noite é conversas difíceis, amém? Conversas difíceis com Deus. É algo que o Senhor vem tratando, comigo, e eu tenho certeza que o Senhor quer nos ministrar nessa noite acerca disso, acerca dessas conversas difíceis. E olhando na Bíblia, alguém que eu comecei a procurar para ver, Senhor, mas quem que eu poderia usar de exemplo para falar a respeito dessas conversas difíceis, com tantos membros, com tantos autores, enfim, o Senhor me trouxe Davi, para nós falarmos um pouquinho a respeito de Davi, com essa correlação sobre as conversas difíceis. Todos nós sabemos que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E se nós lermos lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 13, verso 14, ali está bem claro o que é ser um homem segundo o coração de Deus. Às vezes nós imaginamos, pensamos, tentamos identificar, quebramos a cabeça para entender o que é ser um homem segundo o coração de Deus, o que é ter um coração segundo o coração de Deus. E aqui tem só um detalhezinho que mostra, o porquê que o Senhor se agradou de Davi, por que o Senhor escolheu Davi. Aqui é o profeta Samuel falando, Samuel falando a Saul, Então ele diz assim: porém agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já encontrou para si um homem segundo o seu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. Então aqui Samuel já está falando para Saul que haveria alguém que iria substituí-lo. E uma palavrinha-chave aqui, porque não obedeceste ao que o Senhor te ordenou. E aí no versículo 13, vamos fazer o inverso aqui. No versículo 13 ele dá um pouquinho mais de detalhe para a gente entender um pouquinho a respeito do coração segundo o coração de Deus. Começa assim essa conversa. Então Samuel disse a Saul: agiste loucamente, não obedeceste ao mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Então, a desobediência de Saul custou a perda do reino. E o Senhor encontrou em Davi esse coração obediente, esse coração que estava alinhado com a vontade de Deus, esse coração que, independente das circunstâncias, independente dos erros, independente dos pecados que Davi havia cometido, o Senhor identificou que ali era um coração que estava alinhado com o coração de Deus. Amém? E com base nessa introdução, irmãos, eu gostaria de comentar alguns passos sobre como nós podemos fazer para ter esse coração segundo o coração de Deus. Uma leve impressão, e uma impressão equivocada que nós temos, é que um coração segundo o coração de Deus é alguém que não peca, é alguém perfeito, é alguém como Jesus, É alguém que não tem raiva, é alguém que, que não erra, é alguém totalmente perfeito. Mas quando nós olhamos para Davi, alguns aspectos da vida de Davi, nós nos assemelhamos um pouquinho com ele. Nós nos assemelhamos com algumas coisas que aconteceram na trajetória, no curso da história de Davi, mas que essa atitude de obediência e esse alinhamento do coração de Davi com o coração de Deus fez com que ele tivesse esse diferencial. Eram justamente as conversas difíceis de Davi. No livro de Salmos, irmãos, pelo menos 73 salmos foram escritos por Davi. E ele é conhecido como o inário, ou como um livro de oração e tudo mais, mas eu criei uma interpretação de que o livro de Salmos, esses capítulos escritos por Davi, são as conversas difíceis que Davi teve com Deus. As conversas difíceis com Deus, irmãos, ela nos liberta, ela nos cura e ela nos dá revelação. Ela nos revela
aquilo que nós precisamos fazer. Ela nos revela qual é o próximo passo. Ela nos revela qual é a consequência daquilo que nós havíamos feito, que por um momento desagradou ao Senhor, mas ao mesmo tempo Ele vem com misericórdia, Ele vem com um renovo, e Ele nos revela para preparar para aquilo que há de vir. A conversa difícil com o Senhor, ela traz cura. E semana passada, irmão, só um testemunho, né? Por que o Senhor falou de uma forma latente no meu coração a respeito disso? Eu me assemelhei com Davi frente a algumas situações que eu passei no meu trabalho. E acho que foi a pior semana do meu trabalho desde o começo desse ano. Começou tudo dando errado. E chegou um momento, né, que tem eu, mais um amigo lá, mais um colega de trabalho, que nós somos cristãos, e 2 caras que não são cristãos. E nós fomos praticamente acuados por ele. Os caras moeram a gente lá. Uma série de situações, uma série de coisas erradas, coisas feitas pela metade. Nós simplesmente fomos cobrados, fomos expostos. Eu fui chateado para casa na segunda-feira, né? Falei, nossa, Senhor, mas como assim? O teu filho ser exposto por um ímpio? Aliás, 2 ímpios. Fui reclamando, sabe? Fui colocando diante de Deus, diante do Senhor, e o Senhor nada me respondeu na segunda-feira. E na terça-feira, antes de trabalhar, eu falei, poxa, vou ter que ir lá de novo, né? Enfrentar esses caras novamente. E era uma situação bem crítica mesmo. E aí, no caminho, né, o Cauã vai comigo trabalhar, ele sempre coloca uma adoração no meio do caminho, e eu ali meditando, vendo o que eu ia falar, né, o que eu ia pedindo para que Deus viesse com algo, para que eu viesse confrontar essas pessoas. E o Senhor simplesmente me disse assim, eu sou justo, Fábio. Eu falei, mas como assim o Senhor é justo? Não, eu sou justo, só porque você é meu filho, eu vou passar a mão na sua cabeça de algo que você deixou de fazer? Eles estudaram para aquilo. Eles têm razão naquilo que eles estão falando. Então, toma vergonha na cara, assume o erro que você fez, veja uma forma de consertar, que eu sei que você tem competência para fazer isso. Aí sim, eu farei algo em prol da sua justiça, mas eu estou sendo justo com eles. Eles têm competência para cobrar aquilo que eles estão cobrando de você. Então, ali foi a primeira conversa difícil que eu tive com Deus na terça-feira. Falei para Deus que o meu coração cirou, que eu fiquei revoltado, que eu não queria saber de mais nada, que eu falei, nossa, Senhor, mas como assim? Ainda naquele dia, na segunda, eu estava jejuando ainda. Falei, nossa, estou jejuando e estou apanhando ainda aqui. Mas o Senhor foi muito claro comigo, Ele é justo. Ele é justo. E Ele não vai passar a mão na nossa cabeça só porque nós somos filhos dEle, uma vez que nós estivermos errados. E foi exatamente o que aconteceu com o Davi. Todos nós conhecemos a história entre Davi e Batseba. Davi, né, já havia sido escolhido por Deus, já havia sido separado por Deus, mas ainda assim ele permitiu cair naquele pecado. E aí, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, só para a gente contextualizar um pouquinho. É uma história bem conhecida. Vamos abrir a nossa Bíblia, ainda em 2 Samuel, no capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do verso 1, aqui nós temos essa narrativa da história de Davi. Então, Davi cometeu o pecado, engravidou Batseba, depois ele tentou reparar um erro com o outro, colocou Urias lá na linha de frente, Urias morreu e estava tudo certo, era o filho, mas enfim, nada do plano dele deu certo. E aí chegou o momento da cobrança. E isso porque Davi já era um homem segundo o coração de Deus. Deus já havia enxergado que dentro dele, o coração dele estava alinhado com Deus. Mas como assim? Uma pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus, o coração alinhado com o coração de Deus, trama um plano maquiavélico desse, cai num pecado desse e ele vai ficar impune? Não. Chegou o momento da cobrança, a conversa difícil. Então, diz assim, lá em 2 Samuel, no capítulo 12, verso 1. O Senhor enviou Natã a Davi. Quando ele chegou, disse a Davi, numa cidade havia 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha rebanho e manadas em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ela crescera com ele e com os seus filhos, comia da sua porção, bebia do seu copo,
e dormia em seus braços, e ele a considerava como filha. Certa vez o viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi para dar de comer ao seu viajante, que o visitava. Assim tomou a cordeira do pobre e a preparou. Pagou. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã: assim como o Senhor vive... Vamos lá. Assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Essa história é conhecida por todos, né? Então, a palavra chegou, a cobrança chegou. Deus chegou ali, colocou o profeta Natã para repreender Davi, para falar o que Davi havia feito, colocou meio que em parábolas ali numa história, mas era justamente para Davi entender. E aí, aqui começa a conversa difícil de Davi com Deus. E ainda assim, continuando, diz assim, ele deverá restituir 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem compaixão. Então Natã disse a Davi: esse homem és tu. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul, e te dei casa e as mulheres de teu senhor, e também te dei a nação de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal aos seus olhos? Tu mataste a espada a Urias, o heteu, e tomaste para ti sua mulher. Sim, tu o mataste com a espada dos amonitas. Agora a espada jamais... até aqui, né? Não, deixa eu continuar aqui. Agora a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias, o heteu. Aí aqui, irmãos, no versículo 13, diz assim: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. A conversa de Davi com Deus não parou aqui. Pequei contra o Senhor. Então aqui a gente identifica a primeira conversa difícil de Davi com Deus, que está lá em Salmo 51. Vamos abrir lá em Salmo 51? Aqui, irmãos, no livro de 2 Samuel, nós vemos o resumo, Davi somente pedindo perdão para Deus. Mas a conversa de Davi com Deus foi um pouco longa. Então aqui é a conversa que Davi teve com Deus. Diz assim: ó Deus, compadece-te de mim, segundo o teu amor, apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões, e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente, fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso a tua sentença é justa, e o teu julgamento é puro. Eu nasci na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração, me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito obediente. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores e os pecadores se converterão a ti. E aqui ele continua. Esse foi o diálogo que Davi teve com Deus. Aqui, irmãos, eu não sei se vocês já tiveram um hábito aqui, mas uma conversa difícil é a mesma coisa que você olhar para o espelho e falar quem você é de verdade. O que está dentro de você ali? Mas é algo difícil de nós fazermos porque nós não temos coragem de encarar quem nós realmente somos. Quem nós somos? Então começa por aí a questão da obediência. O Senhor, a própria palavra de Deus diz, né? E confessai vossos pecados uns aos outros, confessai vossas culpas uns aos outros para que sejam curados. E ainda que você não tenha ninguém para confessar, o Senhor, você pode confessar para o Senhor, mas nós temos dificuldades de termos essas conversas difíceis com o Senhor.
Temos dificuldades, às vezes, até de falar qual é o nosso pecado para Deus. Geralmente é o padrão, né? Pai, perdoa os meus pecados, minhas falhas. Mas que pecado, que falha, que fraqueza que você tem. A sua fraqueza é você não pode ver uma mulher bonita passar, que você já olha. A sua fraqueza é você não pode ver uma oportunidade de dar um gato, de pegar um dinheiro, de fazer algo escondido de alguém e você faz. Qual é o nome da sua fraqueza? Qual é o nome dessa falha? A conversa difícil é justamente isso, irmãos. É colocar para fora aquilo que nós não temos coragem de falar para nós mesmos. Aquilo que vai nos expor, aquilo que vai doer. Aquilo que, nossa, se alguém, sem entendimento, sem maturidade, ficar sabendo, vai falar, nossa, meu Deus, ele faz isso? Nossa, meu Deus, é isso que ele é? Não imaginava. Nós precisamos aprender a ter esse tipo de relacionamento com Deus. Relacionamento verdadeiro, porque é isso que traz cura. Eu falei do exemplo de segunda-feira, mas teve uma situação que aconteceu comigo. Olha só como nós somos limitados acerca disso. Quando a gente ouve falar de frieira, o que a gente associa a frieira? Alguém que não tem higiene, né? Alguém que trabalha 15 dias com a mesma meia, né? Alguém que, enfim, né? A gente faz algumas associações que não tem nada a ver, mas nós associamos com isso. E uma vez eu estava com um problema de frieira. Estava com um problema porque eu trabalho com sapato de segurança, fico quase 12, às vezes 16 horas com sapato de segurança, aquele negócio não transpira, e é fato que você vai ter. E eu cheguei na farmácia, eu não estava aguentando, meu Deus, estava pendurado já, estava quase caindo. Aí eu cheguei na farmácia para comprar, né? Farmácia cheia, né? Falei, nossa, e agora, né? Chamei a balconista do lado, falei, cochichei para ela. Falei, viu, você tem remédio para frieira? Com medo da reação das pessoas. Aí ela chegou, ela gritou para o farmacêutico, viu, ele aqui quer um remédio para frieira. Aí uma farmacêutica falou, não, tem uma pomada boa aqui. E deu, e fato, irmãos, eu passei no outro dia, não tinha mais nada. Mas quase que a minha vergonha me impede de receber a cura. Então, nós criamos alguns padrões, às vezes, principalmente no que diz respeito a Deus. Poxa, o que Deus vai pensar de mim? O que o irmão vai pensar de mim? Mas é você e Deus, irmãos. Somos nós e Deus. Nós precisamos aprender a expor, até essa conversa difícil mesmo, a mostrar aquilo, sabe? Entendam o que eu vou dizer, a podridão que está dentro de nós, para que isso seja arrancado, para que nós venhamos receber cura e para que nós venhamos ser restaurados. Conversas difíceis com o Senhor nos liberta. Alguns outros exemplos na Bíblia aqui também. A pastora Alessandra citou semana passada uma passagem bem interessante a respeito do filho pródigo. E, assim, a mensagem principal está em cima do filho pródigo, mas o irmão, olha que interessante, né? Quando o filho volta e o pai manda matar o boi, manda fazer aquela festa toda, ele fica indignado. E ainda ele fala, pai, te servi por tantos anos, fui obediente tantos anos, o senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Foi uma conversa difícil. Quantos anos ele serviu, mas quantas vezes ele teve a oportunidade de falar aquilo para o pai dele? E qual foi a resposta do pai dele? Tudo que é meu é teu. Ou seja, ele poderia ter feito isso anteriormente, mas não fez, ficou ali trabalhando, né? Era o papel dele trabalhar, mas ele poderia ter desfrutado algo mais, porque o que era do pai dele era dele. Então, algo que ele tinha para ele, uma verdade que ele tinha para ele, impediu ele, talvez, de ter desfrutado de bons momentos ao longo daquele período. Conversas difíceis, irmãos, liberta. A mulher do poço, a mulher samaritana, quando o Senhor a confrontou a respeito do relacionamento, a respeito do casamento, a respeito do marido, o que veio para ela naquele momento? Ela tinha vergonha. Ela ia justamente meio-dia buscar água no poço. Meio-dia, quem que vai pegar água no poço no meio-dia, naquele sol no Oriente Médio? Ela ia num horário que não tinha ninguém, para não ser vista, para a vergonha dela não ser exposta. Mas ela teve a oportunidade de ter uma conversa difícil com o Senhor. E aquilo foi libertador para ela. Aquilo trouxe cura para ela. Aquilo trouxe uma revelação para ela. E é dessa forma que nós precisamos agir, irmãos. Sabe, sem medo,
sem receio de falar com Deus, sem medo de colocar para o Senhor o que nos aflige mesmo, o que está dentro de nós, qual é a dificuldade que nós temos, o que é que nos limita, o que é que nos impede, sabe, de conseguir avançar, de conseguir ir para frente, de entender de uma vez por todas o que é ser um homem segundo o coração de Deus, o que é ter um coração alinhado com o coração de Deus, com a vontade de Deus. A palavra de Deus diz lá em Romanos 12, né, a respeito da vontade de Deus. Ela diz assim, que Romanos 12, versículo 1 e 2, diz assim, irmãos. Olha, portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui é libertador também, porque qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Ela é boa e agradável para o Senhor, mas na maioria das vezes não vai ser boa nem agradável para nós, mas nós precisamos nos submeter a essa vontade de Deus. Imagina só, voltando lá na história de Davi, qual que foi a condenação do pecado dele? Foi revelado para ele aqui, olha, o profeta Natan disse, ele disse, cadê? Lá em 2 Samuel 12, Natan disse para Davi o que aconteceria. Só um minuto aqui. Olha só, a consequência. Davi se arrependeu, Davi pediu perdão, né? E aí Deus ainda fala para Davi, ali no versículo 9, por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos? Tu mataste a espada Urias, o heteu, e tomaste para ti a sua mulher, tu o tomaste com a espada dos amonitas. Agora a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias. Era o Senhor falando. Era essa a vontade de Deus para a vida de Davi? Mas foi o que aconteceu, por conta de uma atitude dele. E quando nós avançamos aqui, Davi pede perdão, né? Aí no versículo 14 diz assim, mas visto que com esse ato, desse motivo, para que os inimigos do Senhor blasfemassem o filho que te nasceu, certamente morrerá. A vontade de Deus era que aquela criança morresse. Era boa essa vontade para Davi? Mas era boa, agradável e perfeita para Deus. Era necessário que Davi passasse por isso. Era necessário que ele tivesse essa correção. Era necessário para que o coração dele voltasse a ser alinhado com o coração de Deus. Então, nem sempre, irmãos, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, no final. Mas, no momento em que nós estamos ali, vivendo a vontade de Deus, nem sempre vai ser confortável. Nem sempre vai ser agradável. Eu vou pegar carona aqui na palavra do Gustavo, quando aquelas mulheres foram, né, ungir o corpo do Senhor, olhando para a questão de dízimos e de ofertas, muitos pregadores distorcendo a verdade de Deus acerca de dizimar e ofertar, mas a vontade de Deus é o quê? Poxa, que nós viemos ofertar. Ofertar com alegria. Ofertar sabendo que isso é para a obra, é para a casa do Senhor, né? Não aquilo, não, eu vou dizimar porque o Senhor vai multiplicar o meu salário. Eu vou dizer, não é dessa forma. Qual que é a vontade de Deus? Que você oferte, que você mantenha a fidelidade, que você seja fiel. Ele até fala lá na frente. Provai-me nisto, lá no livro de Malaquias. A palavra de Deus até diz isso, mas qual é a vontade de Deus para nós acerca de dízimos e ofertas? O que o Senhor quer falar conosco a respeito disso? A nossa fidelidade a Deus. O Senhor precisa nos aceitar.
a oferta é de menos. O Senhor precisa nos aceitar. Então, essa é a vontade de Deus para nós. Então, irmãos, o Senhor quer que nós venhamos nos relacionar com Ele. O Senhor quer que nós venhamos, de fato, colocar para fora mesmo aquilo que, sabe, aquilo que incomoda, aquilo que dói, aquilo que é difícil de se falar, aquilo que é difícil de se falar para você mesmo. Se você olhar na frente do espelho e falar, não, eu sou mesmo, eu sou um ladrão, eu sou um adúltero, eu sou um pecador, eu roubei ontem, meu coração cirou hoje. É isso que o Senhor espera ouvir do nosso coração, porque se a gente não colocar para fora, irmãos, vai ficar lá dentro. Vai ficar lá dentro até o momento que a gente simplesmente vai externar aquilo que está aqui dentro. E aí não tem volta. Aí vai ser a consequência igual Davi teve aqui. Ah, você errou? Qual é a consequência do pecado? Qual é a consequência do erro? Qual é a consequência das coisas que você não tem coragem de confessar a Deus, que vai desencadear na sua vida, na nossa vida? Qual é a consequência? A gente precisa se relacionar com Deus. Precisa aprender a falar a verdade para Deus. Ainda assim, irmãos, nós temos aqui essa situação que Davi pecou, que Davi se arrependeu, né, com essa situação de Batseba, mas também nós temos uma outra situação aqui no livro de Salmos, no capítulo 3, onde Davi fala aquilo que está dentro do coração dele. Há estudos que dizem que o Salmos 3, ele foi escrito quando Davi fugia de Absalão. Absalão, ele fez todo aquele motim, ele convenceu o povo de Israel de que ele deveria assumir, enfim, ele convenceu o povo como um todo, a tal ponto do povo virar a mente e começar a perseguir Davi. Davi precisava sair fugido de lá. E aí Davi faz mais uma oração sincera, né, contra o filho dele. Ele fala com Deus novamente a respeito do filho dele. E um ponto que chama a atenção, irmãos, Salmos 3 é pequenininho, diz assim: Senhor, como o número dos meus adversários tem crescido, muitos se levantam contra mim, muitos dizem de mim, em Deus não há salvação para ele. Mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, a minha glória, aquele que levanta a minha cabeça. Clamo ao Senhor com a minha voz, e Ele me responde do seu santo monte. Eu me deito e durmo, e acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois atinge no queixo todos os meus inimigos. Quebra os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor. A tua bênção está sobre o teu povo. Olha o versículo 7, que é interessante, né? Pois atinges no queixo os meus inimigos. A vontade de Davi para com os inimigos dele. E depois Jesus fala lá na frente que a gente tem que amar o nosso inimigo. Mas foi uma conversa sincera que Davi teve com Deus aqui. Quebra o queixo dele, quebra os dentes dele, taca fogo naquele cara, naquele perdido. Isso porque era o filho dele. Foi uma conversa sincera que Davi teve com Deus. E o Senhor veio com o livramento, Ele veio com a ação sobre a vida dele. E aí nós sabemos qual foi o fim de Absalão. Mas falar não é somente confessar, é aquilo que está lá dentro mesmo, né? É aquilo que está lá dentro. Porque até quando a gente pensa, a gente erra, a gente peca. Ah, eu não xinguei, eu não coloquei para fora. Não, mas você já pecou. Porque olha só como isso é bem interessante, irmãos. Quando a Bíblia fala a respeito do adultério. Se você olhar e cobiçar, você já adulterou. Agora, se eu olhar, pegar o irmão Zé Roberto aqui, Zé. Zé Roberto deu uma mancada comigo ontem. Eu olhei para ele, eu nem falei nada. Só olhei, ele já entendeu, né, Zé? Já pensei, já pequei. Então, falar do nosso pensamento era o que Davi estava pensando, era o que Davi queria. Falar aquilo que nós pensamos, irmãos, ajuda a gente a ser liberto. E ajuda a tratar o nosso coração também. Sem medidas, irmãos. Precisamos aprender a colocar nossas vidas diante do Senhor de uma forma transparente. De uma forma transparente. Porque é o que vai trazer cura, é o que vai trazer libertação e é o que vai trazer restauração para nós. Amém? Glória a Deus.
E com base nisso, irmãos, é uma palavra bem breve. Sabe, não tem... Se pudesse resumir, a gente precisa conversar com Deus, precisa falar a verdade para Deus. Precisamos ser transparentes com o Senhor. Precisamos, sabe, sem rodeio mesmo, simplesmente nos despir diante do Senhor, falar a verdade para o Senhor, confessar mesmo o que está dentro do nosso coração, o que tem afligido, o que eu estou pensando, o que tem me afastado da presença de Deus, que isso é o que vai ser libertador para nós. Amém? Eu gostaria que vocês se colocassem de pé. Amém. Eu acho que foi recorde o tempo, amém? Porque é um assunto sem rodeios. E eu gostaria de dar oportunidade nesse momento, que se você tem algo para colocar diante do Senhor, algo difícil que está aí dentro de você, para você colocar diante do Senhor, tenha a oportunidade agora. Tenha a oportunidade de conversar com Deus. Sabe, se você tem alguém do seu lado que, de repente, isso é algo limitador, irmãos. Às vezes tem marido e mulher do lado, o irmão não ora, ele tem medo de se confessar porque ele acha que a esposa vai ouvir, e ela vai ouvir. E ela vai querer falar algo depois para ele. Poxa, mas eu não sabia. Então tenha liberdade, irmãos. Tenha liberdade. Eu gostaria de convidar você para vir aqui à frente e fazer essa entrega verdadeira para o Senhor. Aquilo que tem te afligido, aquilo que você tem dificuldade de colocar diante do Senhor, o Senhor te chama nessa noite para você colocar para fora, para você ser liberto, para você receber a revelação, para você receber a direção daquilo que o Senhor tem para a sua vida.